Oi, gente. Oi, minhas amigas de fio. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo bem. Esse tutorial é um pouquinho diferente. Eu decidi trazer um vídeo do ano passado, mas não é qualquer vídeo não, gente. É um vídeo que me motivou a continuar trazendo tutoriais para vocês. É um vídeo de Páscoa e como a gente está na Páscoa, pode ser que você queira fazer um coelhinho igual a este aqui, ó. No ano passado, eu gravei um tutorial com este coelhinho e foi o meu primeiro vídeo tutorial. E ele teve várias visualizações e me motivou a continuar gravando tutoriais. Eu sei que não ficou um vídeo muito bom, mas eu não tenho vergonha dele. Pelo contrário, eu fiquei muito agradecida porque se eu não tivesse resolvido gravar este vídeo, talvez hoje a gente não tivesse o canal Mundo dos Amigurumis. A gente passou por um processo bem longo, tá? E um crescimento que dá para ver nitidamente. Eu vou deixar o vídeo no card e na descrição, caso você queira ir lá conferir como foi o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Você vai estar, claro, reavivando um vídeo que já é passado, mas a minha intenção é que você perceba, assim como eu, quanto a gente cresceu. E a gente cresceu juntas, tá? Crescemos juntas, porque nós somos uma família. Então vai lá, assiste o vídeo, caso você tenha interesse, deixe um comentário do que você achou, de como a gente começou e como a gente está hoje. É claro que a gente ainda tem muito que melhorar, mas a gente já começou. E isso é o que importa. Nesta videoaula nós vamos fazer este coelhinho aqui, tá? E o que eu posso fazer agora é convidar você a vir comigo, amigurumar. Tá pronta para gastar um pouquinho de fio comigo hoje, minha amiga? Então, vem comigo, amigurumar. Para esse projeto, nós vamos utilizar a agulha 1,75 e os fios que eu vou utilizar são compatíveis com a agulha. Vou começar fazendo a orelhinha e nós vamos fazer 10 correntinhas. Prontinho, 10 correntinhas. Gente, eu escolhi este tom, tá? Mas você pode escolher o tom que você desejar. Agora, nós vamos fazer, olha, um ponto baixo, um ponto médio alto. Tiro tudo de uma vez, vamos fazer agora 5 pontos altos. Vamos fazer um ponto médio alto. E nessa última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Um aumento triplo de ponto baixo. Prontinho. Vamos fazer novamente um ponto médio alto. Vamos fazer mais uma sequência de 5 pontos altos. Vamos fazer um médio alto.
um ponto baixo e vamos finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio. Aqui a gente já tem uma orelhinha, se a gente quiser utilizar ela dessa forma, mas a gente vai contornar com o mesmo tom cru que eu escolhi para fazer o coelhinho. Então, nós vamos começar, vou colocar este fio para trás, tá? Porque eu vou vir arrematando ele. E aí, nós vamos fazer, olha, em BLO, pegando apenas as alcinhas de trás. Vou iniciar com uma correntinha. E vou fazer o ponto rendinha por toda a volta, pegando em BLO, ó, rendinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Novamente, na próxima alcinha, um baixíssimo, uma correntinha. Finalizar com baixíssimo. E aqui, ó, eu não vou deixar fio para costurar, porque eu não vou costurar com a orelha, tá? Então, eu vou arrematar esse fio, ó. Mas, se você quiser aplicar esta orelha em outro coelho, em outra peça de coelho, é só você deixar, tá? Fio para aplicar. Nós vamos fazer, olha, 2 peças, tá bom? Vou estar fazendo com você um pomponzinho, porque nós vamos colocar um pomponzinho. E como eu vou fazer, olha, eu vou dar voltas com o mesmo fio que eu vou fazer o corpinho do meu coelhinho. Esse é um barbante, tá? E aí, olha, eu vou dar várias voltas no meu dedo, ó. Pra mim aqui já está bom, ó. Vou cortar o meu fio. E olha, vou manter ele aqui por enquanto. Agora, eu vou cortar um outro pedaço do mesmo fio para amarrar, ó. No meio. Precisa isso tudo de fio aqui não, gente, ó. Deixa eu amarrar assim, ó. As 2 pontas aqui, ó. E aí, olha, a gente enrola, dá algumas voltas aqui, ó. Dei 5 voltas. E aí, a gente dá um nó novamente. E a gente já pode, olha, cortar e dar forma ao nosso pompom. E aí, quando você escova com a escovinha, ele tende a desfiar e ficar ainda mais bonito e felpudo, tá? Eu já adiantei aqui
a minha peça e nós vamos fazer carreiras múltiplas de 6, com aumentos múltiplos de 6. E eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos. Na sequência, a segunda carreira, eu fiz 6 aumentos e finalizei com 12 pontos baixos. A terceira carreira, fiz um ponto e um aumento, finalizei com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, eu fiz 2 pontos e um aumento e finalizei com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, eu fiz 3 pontos e um aumento e finalizei com 30 pontos baixos. A sexta carreira, 4 pontos e um aumento e finalizei com 36 pontos baixos. E a última carreira de aumento, eu fiz 5 pontos e um aumento e finalizei com 42 pontos baixos. Depois eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto. E essa peça é a parte de trás do meu coelho. Nós vamos fazer 2 peças até esse ponto, sendo que a primeira a gente vai cortar o fio e vai arrematar, igual a essa que eu fiz. A segunda peça, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. A primeira, a gente fez somente uma carreira de ponto sobre ponto. E a segunda, vamos fazer 2 carreiras. Parte de trás, parte da frente. Nós vamos unir ela dessa forma, ó. Esse coelho é um coelho de mesa. Agora que a gente já tem as nossas peças prontas, nós vamos precisar de olhinhos. Eu vou utilizar, olha, esses olhinhos aqui, ó, colado. Mas também você pode usar, olha, esta carinha aqui também, ou você pode estar utilizando olhinhos com trava. Esse aqui é número 8. Se você tiver um número 5, é ainda melhor, tá? E aí você vai ver aqui onde fica melhor os seus olhinhos com trava, tá? Ou os olhinhos colados, tá? Que você pode estar utilizando. Eu colo ele com cola quente, mas ele pode ser colado com qualquer outra cola, tá? Que você tenha aí, de preferência cola instantânea, tá? E se você não tem esses olhinhos, na sua cidade não tem, você pode estar comprando através do link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá bom? O meu link de afiliado não vai custar nada além para você e você ainda vai estar ajudando o canal. Então, vamos prosseguir com a montagem. Vamos fazer a junção, tá? Da nossa peça. Podemos fazer, olha, pegar em qualquer lugar, tá? Não precisa escolher, não. Só se atente, ó, de colocar, ó, essa parte aqui, ó, certa, tá? Avesso com avesso, tá? A parte da frente vai ficar para fora, tá? Dos dois lados. E aí, a gente vai fazer a união, fazendo ponto baixo, ó. Pega dos dois lados, ó, e faz ponto baixo. Ó, tem muito segredo não, tá? E a gente vai fazer até que fique um pedaço só, vamos deixar só uma abertura, tá? Pra gente poder colocar enchimento e colocar as orelhas, tá bom?
Prontinho, ó. Podemos colocar enchimento e a nossa orelhinha. Enchimento, ó. Já dei dicas para você de abrir sempre a fibra. E aí a gente, ó, vai colocar o enchimento. Vamos pegar, olha, as orelhinhas e colocar as nossas orelhas de acordo com o que a gente quer, tá? A nossa peça. E a gente pode colocar alfinete para ajudar. E aí, a gente, olha, pode finalizar aqui, deixando o fio para costurar. E a partir daqui, a gente pode usar a agulha de tapeceiro. E é só a gente costurar dos dois lados, tá? Vamos continuar costurando aqui, ó. Pegando, ó, de um lado pro outro e pegando a orelha também, tá? Vamos aplicar, olha, o pomponzinho. A minha dica é para aplicar na lateral. E a gente vai somente costurar, tá? Essa hora. Até que ele fique bem firme, tá, gente? Pode costurar mesmo. Tenta pegar por dentro lá daquele meio e deixar ele bem firme. Já colhei os meus olhinhos, tá? Colhei bem colei ele bem no anel mágico, tá? Eu colei ele bem juntinho. Se você quiser, pode colar distanciado. E agora, olha, com um fio rosinha, pepa, eu vou fazer o bordadinho do narizinho, tá?
Agora, a gente pode fazer uma sobrancelha, tá? E a gente pode fazer, olha, tanto com fio preto, tá? O fio preto vai ficar bem ressaltado, tá? E a gente pode fazer com fio, olha, marrom também, tá? Vou fazer com marrom. O ideal é que ele seja para bordar mais fininho, tá? Fica bem mais bonito, tá? E aí você pode fazer do jeitinho que você quiser, tá? Ó, deixa um pedacinho de fio. Pode fazer só um tracinho, como se ele fosse bem curioso, ó. Aí faz 2 tracinhos. Do jeitinho que você achar que fica mais bonitinho teu coelho, tá? Não puxa muito. Tá, ó, fica bem gracioso. Dá um nozinho. E ele fica assim. Para finalizar ele, eu vou fazer um lacinho com você. Com a mesma cor do coelhinho, eu escolhi, mas você pode fazer um lacinho branquinho com o tom que você desejar, tá? Anel mágico. Vamos subir 3 correntinhas. E vamos fazer 3 pontos altos dentro do anel. Prontinho, a primeira parte está pronto. Vamos fazer mais 3 correntinhas. Vamos fazer um baixíssimo lá dentro do anel. E vamos subir mais 3 correntinhas. Agora, vamos fazer novamente 3 pontos altos. Três correntinhas. E vamos finalizar com um ponto baixíssimo dentro do anel, deixando um pedaço de fio para aplicar na nossa peça. Vamos fechar o anel e dar, olha, um nozinho para arrematar este lacinho. Bem fácil, né? Posso cortar esse fio aqui. E é só a gente aplicar no coelhinho. Pode colocar em qualquer lugar. Prontinho. Esse é o nosso coelho 2024, tá? O nosso coelhinho de mesa 2024. Você pode utilizar ele como chaveiro, você pode fazer ele colocar na cestinha de chocolate do seu filho, você pode criar, recriar, fazer em diversas cores, brincar com as cores, tá? Ele fica muito lindo em diversas cores. Se você assistiu até aqui e ainda não deixou um like, eu vou pedir que você deixe um like. E vou dar uma dica extra para vocês, que são as nossas revistas online. A revista online Super Dicas de Costura para amigurumis e a revista online Precificação. Bom, vou deixar essas 2 dicas para vocês, se vocês tiverem interesse, corre lá, tá bem legal as revistas, tá? Temos várias revistas online e assim você estará ajudando no crescimento do canal. Beijos imensos no coração de vocês, até a próxima videoaula.